Shabbat Shalom, meus irmãos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Esse é mais um encontro de congregações e igrejas em casa e estamos estudando o livro de Jazar. Antes de mais nada, vamos orar para que o Criador abra o nosso entendimento, possamos aprender as lições contidas na sua palavra. Fechemos os nossos olhos. Yahuwah, nosso Elohim, nosso Criador. Te damos graças por mais um Shabbat, por mais um estudo, pedimos a tua bênção e a tua direção para compreender os fatos narrados na Torá e pedimos que nesse momento teu Ruach HaKodesh, teu Santo Espírito desça sobre nós, sobre os nossos familiares, nos limpe do pecado, nos santifique e nos prepare para receber o pão vivo do céu, tua palavra. Em nome do nosso pão vivo, o Messias, te pedimos, nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Assim seja. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Esse é um estudo feito com dedicação, com amor, pela verdade da Escritura. Essa verdade que tem sido tão atacada, tão mal compreendida. Ao pesquisar esse estudo, eu encontrei alguns sites em que o sujeito dizia: por que não sou cristão? Vários sites de ateus, céticos, até satanistas, dizendo que não creem na Escritura ou no Deus de Israel por causa de eventos como esse, que ocorreu na história da família de Jacó, né, Diná, e o que acontece lá em Siquém. Bom, nós vamos hoje analisar alguns pormenores que a Bíblia não narra, mas que estão no livro de Jazar, justificando os acontecimentos que estão na Torá. A Torá não entra em detalhes, porém o livro de Jazar entra sim. E é isso que nós vamos falar. Inclusive, muitas pessoas, quando se deparam com o canal Verdade Revelada, eles ficam surpreendidos. Eles dizem: esse cara só fala de Antigo Testamento, esse cara ele vive na lei, vive no velho. E até tem gente fazendo vídeo aí para nos rebater. A verdade, queridos, é que o Criador não muda, sua revelação é eterna. E tudo que ele faz é perfeito, tudo há um porquê. As Escrituras não omitem as falhas de homens, né, que foram inclusive escolhidos pelo Criador, seus erros, e é esse fato que ele dá às Escrituras tanta credibilidade, porque ela é imparcial. Há coisas que estão aqui que devemos aprender para não fazer. E há coisas também que devemos aprender e entender para a nossa vida. Então vamos ao livro de Jazar. Começar no verso 8, diz assim: E Serem, né, o Siquém, contemplou Diná, filha de Jacó, sentada com sua mãe diante das filhas da cidade. E a donzela o agradou muito e perguntou para seus amigos e seu povo, dizendo: quem é a filha que está sentada entre as mulheres, que eu não conheço nesta cidade? E disseram-lhe: certamente esta é a filha de Jacó, filho de Itzhak, o hebreu, que mora nesta cidade. Há algum tempo, e quando foi dito que as filhas da terra estavam indo a divertir-se, ela partiu com sua mãe e servas, para sentar-se entre elas, como tu vês. E Sherem, o Siquém, né, contemplou Diná, filha de Jacó, e quando ele olhou para ela, sua alma afixou-se sobre Diná. Ele foi e a tomou pela força, e Diná chegou à casa de Sherem, e ele tomou ela à força, e deitou-se com ela e a humilhou. E ele a amou muito, e a colocou em sua casa. Bom, esse é um episódio que as Escrituras narram, em que a filha de Jacó foi violada, né? E os acontecimentos que se desdobraram devido a esse fato são terríveis, realmente. Só que existem pormenores que a Bíblia não cita, e aqui o livro de Jazar vai nos indicar. Esse sujeito a sequestrou, né? Que a Torá considera isso um grave pecado, inclusive passivo de morte. Se você ler a Torá, você vai descobrir que é um pecado demasiado, sequestro. E nem se fala estupro, né?
foi o que esse sujeito cometeu. E isso também, na Torá, é um crime, é um pecado passivo de morte. Então, 2 agravantes aí para Siquém. E o que aconteceu? E eles vieram e disseram o acontecido a Jacó. E quando Jacó soube que tinha Siquém corrompido sua filha Diná, Jacó enviou 12 dos seus servos para buscar Diná da casa de Siquém. E foram para a casa de Siquém para tirar Diná de lá. Quando eles vieram, Siquém saiu para encontrá-los com seus homens e ele não iria deixar-lhes vir diante de Diná. Mas Sherem, o Siquém, estava sentado com Diná, beijando e abraçando-a diante de seus olhos. Então veja, note, Jacó era um homem pacífico. Ele não queria começar uma guerra, ele jamais, o patriarca jamais arriscou tal coisa, ele jamais planejou isso. Ele vai escondido dos próprios filhos, sabendo já do ocorrido, ele já tinha conhecimento do que tinha realmente acontecido. Ele manda os servos buscar a filha, e quando chega lá, o sujeito está, digamos assim, mais ousado ainda, diante dos servos de Jacó. Então, foram inúmeros insultos ao patriarca Jacó, Yaakov. Ele, um homem pacífico, ele não queria qualquer represália, ele não queria vingança, ele não queria agir precipitadamente, até porque ele estava habitando na terra de Canaã, que era ocupada por cananitas, né? Todas aquelas tribos ou nações que o Eterno aborrecia devido às suas práticas errôneas, e também por serem descendentes dos Nephilim. Nós vamos falar um pouco sobre isso. De alguma forma, na descendência de Cã, né? Essa semente dos Nephilim, dos caídos, deu continuidade. Nós vamos ainda estar falando, porque o livro de Jazar menciona esses detalhes. Mas o verso 14 diz que os servos de Jacó voltaram e disseram-lhe: quando nós viemos, ele e seus homens nos levaram para fora. E assim fez Sherem a Diná diante dos nossos olhos. Como eu havia dito, isso era um insulto a mais, já o que ele tinha praticado. Além de sequestro, de violação da moça, eles também estavam desdenhando, ele estava desdenhando, né, da autoridade de Jacó. E Jacó soube através disso que Sherem tinha sujado sua filha, mas ele não disse nada. E seus filhos foram alimentar seu gado no campo, e Jacó permaneceu em silêncio até seu retorno. Então você se coloca como um pai, né, numa situação dessa. O pai tem sua filha sequestrada, violada, e aí ele manda os servos buscar a filha, ele ainda tira onda com a cara dos servos, né? E agora Jacó está nessa situação. O que ele vai fazer? Bom, o que ele vai fazer, nem tanto. É um motivo de preocupação. Mas o que os filhos vão fazer que é. E Jacó conhecia os filhos que tinha. Principalmente o temperamento de Simeão e Levi, né? Esses dois aí tinham um temperamento vingativo, sanguinário, eram homens valentes. E essa questão da valentia dos filhos de Jacó está narrada no livro de Jazar. E nós vamos mostrar o quanto eles eram poderosos, né, com o poder do Espírito do Eterno que estava sobre eles, e como eles enfrentaram reis e nações. Não nesse estudo de hoje, mas no próximo, nós vamos mostrar como os filhos de Jacó ficaram conhecidos, né? Inclusive, ainda eu creio que vários desses super-heróis que eles narram, né, eles imitam algumas das habilidades que esses filhos de Jacó tinham. Naftali, por exemplo, podia correr na velocidade do vento, né? E Simeão e Levi eram muito poderosos. Então vamos lá. Olha o que diz. E Judá era poderosíssimo, né? Urro de um leão. Ele tinha um poder incrível. Mas enfim. E Sherem disse a ele: sua única obrigação é obtê-la para mim, pois ela é agradável em minha vista. E aí ele falando para o pai, né, que tinha se agradado a moça, que queria fazer de tudo para ficar com ela e que queria
que o pai, né, que era o rei lá de Siquém, fosse resolver essa situação com Jacó e sua família. E Amor fez de acordo com a palavra de seu filho, pois ele era muito amado por ele. E aqui tá uma pista do caráter de Siquém e também da criação, da educação que Amor deu para ele. Ele era um menino mimado, era um playboy, né? E meninos mimados ou meninas mimadas têm o costume de fazer o que querem. Como eles diz o provérbio, o costume de casa vai à praça. Então, quando a criança é criada fazendo o que quer, ela vai envergonhar os pais. E inevitavelmente vai chegar um momento em que os pais vão se meter em apuros por causa de filhos. Eu conheço famílias de filhos mimados que os pais até chegaram ao ponto de comprar drogas para o filho, ir à boca de fumo, ir a favelas para comprar droga para o filho. Uma criação podre, né? De se mimar. Então acontece os piores tipos de coisa. E o sujeito faz isso porque ele sabe que vai ser endossado. Ele sabe que os pais vão ser coniventes do mal dele, então ele faz isso, né? Aí no mínimo o pai era para ter dito: olha, você tá errado, você errou, eu vou te entregar para você ser julgado por esses hebreus. Era o mínimo que ele devia fazer. Você vai ser entregado, de acordo com a lei deles, você vai ser julgado. Era o que o pai deveria ter feito. Mas não. O que ele faz? Amor saiu a Jacó para conversar com ele sobre esse assunto. E quando ele tinha ido da casa de seu filho Sherem, antes que ele veio a Jacó falar com ele, eis que os filhos de Jacó tinham vindo do campo, assim que ouviram a coisa que Siquém, ou Sherem, o filho de Amor, tinha feito. E os homens ficaram muito tristes no que diz respeito à sua irmã. E eles todos raiva antes da hora de reunir seu gado. Eles vieram, sentaram-se diante de seu pai e falaram-lhe com muita ira, dizendo: certamente morte é devido a este homem e ao seu agregado familiar. Porque Yahweh de toda a terra ensinou a Noa e seus filhos que o homem nunca deve roubar nem cometer adultério. Agora, eis que Sherem cometeu fornicação com nossa irmã e ninguém de todas as pessoas da cidade falou uma palavra a ele. Então, a ira dos filhos de Jacó era compreensiva. A filha, como ele falou, olha, não se deve roubar, ou seja, sequestrar a moça, como eles fizeram, e nem cometer adultério. Havia sido violada. Então, a ira deles era plausível, né? Então, o que aconteceu? Eles disseram: olha, e o mais terrível de tudo é que ninguém desta terra disse uma palavra a esse garoto mimado. Queridos, nós estamos vivendo num tempo tal como a nação dos cananeus. Eles praticam abominações diante do Eterno, fazem o que quer, ninguém diz uma palavra, ninguém se levanta contra. Aqui nesse YouTube tá cheio de playboys, inclusive canais que se diz anti-Illuminati, não sei o quê, né? Canal de playboys, como já tenho dito, né? São garotos mimados, fazendo e acontecendo o que querem nesse YouTube. Ninguém fala nada. Ninguém repreende, ninguém exorta, ninguém... Pelo contrário, tem crente aí se inscrevendo nesses canais e dando curtida e compartilhando. Imagina a situação que nós chegamos. Então a ira dos filhos de Jacó era perfeitamente compreensível. Estava no direito deles. Eles foram atacados, eles foram humilhados, eles foram desafiados, então eles estavam no direito dele. Agora, tudo isso justifica o que aconteceu depois, lá em Siquém, né? Que foi digamos assim, a mortandade de todas aquelas pessoas. Nós vamos ver. O livro de Jazar vai nos explicar o que aconteceu depois, para depois ateus, céticos, satanistas não virem dizer que o Deus de Israel é um Deus tirano, cruel, impiedoso e assassino. Vamos acompanhar a história, tá? E até seria bom se esse pessoal que é metido a satanista aí no YouTube, né, fala mal do Antigo Testamento, do Deus, entender esses pormenores dessa história antes de falar besteira,
certo? Então vamos lá. O que diz aí o livro de Jazar? Eu sugiro até que você releia o livro de Jazar, porque eu peguei apenas os detalhes que nos interessaram aqui, que não estão na Torá, certo? Eu peguei somente esses pormenores que ficaram de fora da Bíblia. E aqui explica, o verso 40. E na manhã seguinte, Sherem e Amor, seu pai, vieram novamente a Yaakov, ou Jacó, e seus filhos, para falar sobre Diná, e ouvir que resposta os filhos de Jacó dariam às suas palavras. E os filhos de Jacó falaram a eles, dizendo: Nós dissemos a nosso pai, Jacó, todas as suas palavras, e suas palavras o agradaram. Um detalhe curioso nessa história é o seguinte: até o pai de Siquém, ele não chega lá diante de Jacó e os irmãos da moça para pedir perdão. Não. Ele acha que o filho está certo. Que o filho pegou como se fosse um animal lá do rebanho do vizinho, ou que o filho fez algo de menor importância, né? Aí, o verso 42 diz: Mas ele disse-nos: Assim fez Abraham, seu pai, sob a ordem de Yahó, o maior de toda a terra, que qualquer homem que não é dos seus descendentes, que quiserem tomar uma de suas filhas, devem fazer com que cada homem pertencente a ele seja circuncidado, como somos circuncidados. Em seguida, podemos dar-lhe nossa filha como esposa. Agora fiquemos conhecidos a você todos os nossos caminhos que nosso pai falou a nós. Para nós não é possível fazer isso que falaste a nós, dar a nossa filha a um homem circunciso, pois é uma vergonha para nós. Mas assim, concordaremos com você para lhe dar nossa filha. E também tomaremos para nós mesmos suas filhas. E iremos habitar entre você e ser um povo como falaste, se você ouvir-nos e consentir que como nós, para circuncidar cada homem. Essa ideia, na verdade, partiu de Simeão. E é interessante, a personalidade de Simeão, né, o caráter de Simeão, é um caráter sanguinário, vingativo, como eu já citei, né? Levi também sempre estava junto com ele, né, nessas decisões. Mas Simeão, você vê em toda a Torá que ele é o homem que sempre maquina e ele planeja fazer as coisas. Foi ele quem planejou foi ele quem planejou matar Yosef, né, o José. Foi ele quem vai lá na cidade depois e faz a carnificina, né, que aconteceu. Simeão é esse tipo de caráter. E o que é importante nisso saber, meus queridos? Que mesmo pessoas que são brutas, sanguinárias, violentas, têm chance de redenção. É o caso de Simeão e Levi. Os remanescentes de Israel, das 12 tribos, nós temos esse tipo de personalidade, pessoas que são mais combativas, mais violentas, no entanto serão refinadas pelo poder da transformação de caráter que o Messias veio prover. E Simeão é um desses espíritos combativos, né? Esse caráter, esse temperamento muito forte, muito violento. E aconteceu que eles circuncidaram Siquém e Amor, seu pai, e os 5 irmãos de Siquém. E em seguida, cada um levantou-se e foi para casa. Pois essa coisa veio de Yarro contra a cidade de Siquém, e de Yarro foi conselheiro. De Simeão neste assunto, para que Yarro pudesse entregar a cidade nas mãos dos 2 filhos de Jacó. Aí entra o detalhe. O Eterno aprovou essa atitude de Simeão e os filhos de Jacó. Agora vamos entender por quê. Você se lembra que dentre as nações de Canaã haviam 7 principais que o Eterno mandou exterminar da terra? Sim. Dentre elas estavam os heveus. Os heveus eram os povos que habitavam essa região de Siquém, de Tupaná, eu acho que é um nome assim, as cidades que estavam nessa região desses povos heveus.
Dentre esses povos estavam hititas, enfim, vários outros povos cananeus que eram inimigos de Israel, e não só isso. Eles eram descendentes de Cã, e o detalhe é que eles tinham, dentre eles, gigantes, o Nephilim. 6 disse que houveram gigantes naquele tempo e também depois. Agora, explicar como esses gigantes continuaram na semente de Cã, aí eu não sei explicar. Só sei que Cã foi o progenitor ainda de Néfilins nos dias posteriores ao dilúvio. E isso é um fato incrível. A Torá fala disso, o livro de Reis fala isso, o livro das guerras. Haviam gigantes por toda a terra de Canaã. Ok? No capítulo 34, verso 1 diz: e os circuncidados foram 645 homens e 246 crianças. Mas Hidequém, filho de Pered, o pai de Amor, e seus 6 irmãos, não ouviram a Siquém e seu pai Amor. Eles não foram circuncidados, pois a proposta dos filhos de Jacó não foi boa em seus olhos, e sua raiva despertou-se grandemente, e despertou porque as pessoas da cidade não tinham ouvido a eles. Aqui está o bilhete premiado, senhores, para entender o que realmente aconteceu. Nem todos os moradores de Siquém haviam sido circuncidados. Havia esse grupo aí do Hidequém, né, o filho de Pered, pai de Amor, e seus 6 irmãos, né? Na verdade, era o tio de Siquém, que não quis saber desse pacto, não foi circuncidado. Pelo contrário, eles estavam determinados, conforme vamos ver, de extirpar toda a descendência de Jacó. Olha só. Aí o satanista, o cético, vem aqui e diz: ó, tá vendo que Deus cruel que favoreceu essa ideia de... Peraí, esses inimigos aqui, eles não cumpriram o acordo e eles também estavam dispostos a lutar contra os hebreus. Aí veja, e à noite do segundo dia, eles encontraram 8 crianças pequenas que não tinham sido circuncidadas, pois suas mãos tinham escondidos de Siquém e seu pai Amor, e dos homens da cidade. E Siquém e seu pai Amor enviaram-nos diante deles para serem circuncidados, quando Hidequém e seus 6 irmãos apareceram com suas espadas e tentaram matá-los. Olha só. Então, esse sujeito não só estava disposto a perseguir, né, atacar os hebreus, como ele também se voltou contra o próprio irmão, Amor. Eles disseram-lhes: o que é essa coisa que você tem feito? Não há nenhuma mulher entre as filhas dos vossos irmãos, os cananeus, para pretenderem levar até vós, filhas de hebreus, a quem nós não conhecemos antes, e farão este ato que seus pais nunca comandaram a vocês? Você imagina o que irá suceder através deste ato que você tem feito? E qual será a resposta a vossos irmãos, os cananeus, que virão amanhã perguntar-lhes sobre isto? E se o ato não parecer justo e bom em seus olhos, o que farão por suas vidas? E eu por nossas vidas, se você não ouvir nossas vozes? Então, esse sujeito, o Hidequém, estava preocupado qual seria a reação dos cananeus quando ouvissem dizer que os habitantes de Siquém tinham se circuncidado por causa de uma aliança, um casamento entre o príncipe deles, digamos assim, e a filha de Jacó. Então, eles detestavam a aliança do Eterno com o povo de Israel, detestavam a circuncisão, né, que chama Brit Milá, aliança, né, a circuncisão, e aí eles disseram: ó, a gente não quer fazer parte disso, a gente é contra isso, a gente não quer ser hebreu, a gente não quer compactuar com isso. E note o que eles fizeram, não parou por aí. Agora, portanto, não podemos ir contra esta coisa que você tem feito, nem podemos nós ser sobrecarregados com este jugo sobre nós, que nossos antepassados não mandaram a nós. Eis que amanhã vamos reunir todos os nossos irmãos, os irmãos cananeus que habitam na terra, e nós todos viremos e mataremos você e todos aqueles que confiam em você, que não seja nenhum resquício deixado de você ou deles. Olha só o que ele ia fazer. Ele ia reunir os reis cananeus, os exércitos daqueles povos na terra de Canaã, e iria vir para extirpar
os hebreus. Não só os hebreus, ele disse, ó, nós vamos pegar você também, o próprio irmão deles e os homens que tinham se circuncidado. E quando Amor e seu filho Sherem e todas as pessoas da cidade ouviram as palavras de Hidequém e seus irmãos, eles ficaram terrivelmente apavorados por suas vidas em suas palavras. E ele se arrependeu do que tinham feito. E Siquém e seu pai Amor responderam a seu pai Hidequém e seus irmãos. E eles disseram-lhes, todas as palavras que você falou para nós são verdadeiras. Agora não diga nem imagine em seus corações que por amor aos hebreus nós fizemos essa coisa que nossos antepassados não ordenaram a nós. Mas porque vimos que ele não era sua intenção e o desejo de aderir aos nossos desejos, no que diz respeito à sua filha, para termos, exceto nesta condição, então nós ouvimos suas vozes e fizemos isso que você viu, para obter o nosso desejo deles. Então veja, você vê um povo que foi circuncidado, né, direitinho e tal, mas não tinha nenhum respeito pela fé ou pelo Criador, eles não tinham aliança com o Criador. Eles fizeram como simplesmente um ato formal para atender uma condição. E assim hoje, queridos, existem muitas pessoas que se batizam, pagam dízimo, vão ao templo, mas não fazem isso por amor eterno, fazem isso para certas condições. Até eu conheço gente que se batizou porque queria casar com uma moça que era cristã, evangélica, né? E se batiza para engabelar. Só que não tem aliança com o Eterno. Só que não tem o desejo de se unir ao povo de Israel. Não tem o desejo de servir ao Eterno de Israel. E hoje existem muitas pessoas assim, né? É aquela multidão mista que sai do Egito porque tem medo das pragas, tem medo do Deus hebreu, por temor. É muita gente que aceita, às vezes, o evangelho por medo do fogo do inferno, por medo, né, de ser amaldiçoado na vida, apenas por medo, não por amor eterno. E esse era o caso de Siquém e Amor. Agora veja bem, o verso 17 ainda diz, e quando nos deve ter obtido o nosso desejo deles, então voltamos a eles e faremos o que você disse a nós. Então, olha, tá aqui. Bilhete premiado. Atenção, satanistas, ateus, céticos, pessoal que segue a turma aí enfim, os luciferianos. Siquém e Amor não tinham a mínima intenção de cumprir o acordo com os hebreus. Eles iriam se voltar contra eles. Está aqui. Quanto a nós, quando nós tivermos obtido nosso desejo deles, então voltaremos a eles e faremos tudo o que você disse a nós, o que Hidequém tinha proposto, né? Se juntar com os cananeus e atacar os hebreus e extirpá-los da terra. Suplicamos que esperem que nossa carne esteja curada e nós novamente nos tornemos fortes e então iremos contra eles e faremos o que está em seus corações e no nosso. E Diná, filha de Jacó, ouviu todas estas palavras que Hidequém e seus irmãos tinham falado e que Amor e seu filho Siquém e as pessoas da cidade tinham respondido. Ela enviou uma de suas donzelas, que seu pai tinha enviado para cuidar dela na casa de Siquém, a Jacó, seu pai e seus irmãos, dizendo, assim fez Hidequém e seus irmãos aconselhando sobre vocês. Assim fizeram Amor e Siquém, e o povo da cidade concordaram. E quando Jacó ouviu essas palavras, ele encheu-se de ira e ficou indignado, e sua raiva se acendeu contra eles. É justo. Perfeitamente justo. Alguém vai dizer que Jacó não estava no seu legítimo direito de se irar. Alguém vai dizer que Jacó estava errado. Não. Até aqui, todos eles agiram justamente. Então, esses pormenores que eu acabei de ler aqui, o livro de Azar, não estão na Bíblia, senhores. Aí, esse aqui é o grande problema. Você vai ler superficialmente, vai entender superficialmente e vai julgar de maneira pobre os eventos que aconteceram nesse caso aí, que está relatado lá no livro de Gênesis, né? Se eu não me engano, está no capítulo 24 em diante, né? Mais ou menos.
O verso 23 diz, e Simeão e Levi juraram e disseram, como Yahvé vive, o Criador de toda a terra, a esta hora amanhã não haverá um remanescente deixado em toda a cidade. Então, o que eles fazem em ir lá e retaliar a situação é uma consequência do que eles estavam planejando fazer contra os hebreus. Eles se defenderam, na verdade, né? Eles tinham escondido-se e não foram circuncidados. E estes homens jovens lutaram contra Simeão e Levi. E Simeão e Levi mataram 18 deles e 2 fugiram deles. E fugiram para alguns poços de cal que estavam na cidade. E Simeão e Levi perseguiram-nos, mas não puderam encontrá-los. E Simeão e Levi continuaram a ir sobre a cidade e mataram todo o povo da cidade à espada. Eles não deixaram remanescentes. E enquanto eles estavam tomando os despojos, 300 homens levantaram-se e atiraram pedras neles, né? E atingiram-nos com pedras, quando Simeão virou-se para eles e matou todos a fio da espada. E Simeão veio até Levi para a cidade. E eles tiraram suas ovelhas, seus bois, seu gado, e também o restante das mulheres e os pequenos, e levaram todos estes para fora, e abriram o portão, e saíram e vieram até seu pai Jacó com vigor. E quando Jacó viu o que tinham feito para a cidade, viram os despojos que tomaram deles, Jacó ficou muito zangado com eles. E Jacó disse-lhes, o que é isso que vocês fizeram? Eis que obtive descanso entre os cananitas habitantes da terra, e nenhum deles interferiu comigo. E agora vocês me fizeram desagradável para os habitantes da terra, entre os cananeus, os perizeus, e em menor número do que eles. E eles irão reunir-se contra mim e matar-me, quando souberem do que fizeram com seus irmãos. E eu e meu agregado familiar será destruído. Então, é um fato curioso. E isso você não capta na Bíblia. Somente 2 homens, Simeão e Levi, dizimarem toda uma cidade, não é normal. Isso requer uma força descomunal. E aqui o texto diz que eles também enfrentaram 300 homens. Né? Ou seja, também não é normal 2 homens, meros humanos, enfrentarem centenas de pessoas. Eles enfrentaram 20 que não haviam sido circuncidados. Né? O texto também deixa isso claro. Então, você vê que o Espírito do Eterno estava sobre esses 2 homens. O poder, a força deles era além do normal, né? Não era humana. E o livro de Jazar narra as batalhas dos filhos de Jacó, é uma coisa incrível. Não tem filme em Hollywood que se compare ao poder desses homens. Né? Nem 300 de Esparta, nem o Hércules, não. É uma coisa incrível o que o livro de Jazar narra sobre os filhos de Jacó. E veja, Jacó, apesar de tudo, ele ainda não concorda com a atitude dos seus filhos, né, Simeão e Levi. E ele temia a represália dos habitantes da terra. Outro ponto interessante é que Jacó era um homem pacífico, ele andava em paz com os cananeus. E a informação chegou ao rei Ashub de Tapnar. Ele enviou homens para a cidade de Siquém para ver aqueles homens jovens, pois o rei não acreditou a respeito disso, dizendo, como poderiam 2 homens leigos destruir uma grande cidade como Siquém? E os mensageiros de Ashub voltaram e disseram-lhe, dizendo, viemos à cidade e ela está destruída. Não há homens, apenas mulheres chorando. Também não há rebanhos ou gado lá, pois tudo o que estava na cidade os filhos de Jacó levaram. E Ashub questionou isso, dizendo, como 2 homens poderiam fazer esta coisa, destruindo uma grande cidade e nenhum homem ter sido capaz de ir contra eles? Pois semelhante não tem ocorrido desde os dias de Nimrod, nem mesmo desde os tempos mais remotos semelhante ocorreu. E Ashub, o rei de Tapnar, disse ao seu povo, sejam corajosos e vamos ir e lutar contra esses hebreus e fazer-lhes o que eles fizeram à cidade, e nós iremos vingar a causa do povo da cidade. Eu achei interessante esse detalhe que a gente só capta depois de ler várias vezes. É que o rei de Tapnar, ele disse, olha, nem na mitologia, nem nos gigantes, os Nephilim, os monstros,
Nem nos tempos mais remotos nós ouvimos falar de que 2 homens tenham feito isso a uma cidade. Eles ficaram impressionados com o poder que estava sobre os filhos de Jacó. E o verso 47 diz: E Axube ouviu as palavras de seus conselheiros, e suas palavras agradaram a ele e seu povo. E assim fizeram. E o rei Axube de Tapiná convocou todos os reis dos amorreus que cercaram Siquém e Tapiná, dizendo: Venham comigo e me ajudem. Nós iremos matar Jacó, o hebreu, e todos os seus filhos, e destruí-los da terra, pois assim ele fez para a cidade de Siquém. E você não sabe disto? E todos os reis dos amorreus ouviram o mal que os filhos de Jacó tinham feito para a cidade de Siquém, e ficaram muito espantados com eles. E os 7 reis dos amorreus reuniram-se com todos os seus exércitos, cerca de 10.000 homens, veja a situação, 10.000 contra 12 filhos de Jacó. 10.000 homens com espadas, e eles vieram para lutar contra os filhos de Jacó. E Jacó, ouvindo que os reis dos amorreus tinham reunido-se para lutar contra seus filhos e ele, ficou com muito medo e angustiou-se. E Jacó exclamou contra Simeão e Levi, dizendo: O que é isto que vocês fizeram? Por que vocês me feriram, trazendo com o meu agregado familiar? Pois eu estava descansando, eu e minha casa, e vocês fizeram essa coisa para mim, e provocaram os habitantes da terra contra mim, devido às suas ações. Então, nesse momento que Judá, o Yahudá, um homem de fé, de coragem, ele fala ao pai dele e diz: Olha, o Eterno não esteve conosco até agora, ele vai nos proteger, ele vai nos guiar no meio dessa batalha. Não tema, meu pai. Eles oraram, Jacó orou, os filhos dele oraram, e palavras de Arrudá: certamente Yarro, que entregou em suas mãos a cidade de Siquém, seu povo, também irá entregar em nossas mãos todos os reis cananitas que estão vindo contra nós. E nós vamos fazer-lhes como meus irmãos fizeram a Siquém. Agora fique tranquilo sobre eles. Lance seus medos, mas confia em Yarro, nosso Eloá, nosso Criador, nosso Rei, e peça-lhe para ajudar-nos e livrar-nos e nos entregar nossos inimigos em nossas mãos. E Arrudá chamou um dos servos de seu pai: Vá agora e veja onde os reis que estão vindo contra nós situam-se com seus exércitos. E o servo foi e observou de longe, e foi até o lado do monte Sião, né? E viu todos os grupos dos reis parados no campo. E ele voltou a Arrudá e disse: Eis que os reis estão situados no campo com todos os seus grupos, um povo extremamente numeroso, como a areia na orla marítima. E Arrudá disse até Simeão e Levi: E todos seus irmãos sejam fortes e filhos de valor, pois Yarro está conosco. Não tenham medo deles. Fiquem firmes cada homem, com suas armas de guerra, seu arco e suas espadas, e nós iremos e lutaremos contra esses homens incircuncisos, e Yarro vai nos salvar. Queridos, essa é uma vantagem dos israelitas, nós, israelitas, que o mundo todo pode se voltar contra nós, contra a Torá, contra a lei do Eterno, mas nós venceremos. É isso que será o Armagedon. Nós seremos cercados de todos os lados. Não acredite que o mundo vai estar a favor de israelita, a favor da Torá, a favor do Messias. Não acredite nisso. O mundo todo vai se rebelar contra as escrituras, contra a verdade eterna, vai se rebelar. Já estão rebeldes, né? Eles vão só se manifestar como os cananeus fizeram. Só querem um pretexto para isso. Desconhecem a história, desconhecem os pormenores de toda essa situação, como ainda muitos ignorantes e incautos continuam desacreditando as escrituras, né, e pervertendo o seu significado. Mas nós que conhecemos o Elohim de Israel, sabemos que ele é justo, que ele é reto em todos os seus caminhos, que ele não faz nada que não seja puro e justificado. Tudo que o Criador fez, desde o início da criação do homem, a queda, o pecado, é perfeitamente compreensível à luz do mal e do bem, do adversário, nosso inimigo, e aqueles que fazem parte do povo do Eterno. É perfeitamente compreensível. Agora, o sujeito querer julgar
o que Simeão e Levi fizeram e desqualificar o Deus de Israel por isso é uma total ignorância, é um total desprezo à verdade, à realidade dos fatos, e demonstra uma incapacidade de reconhecer o óbvio, a verdade. Qualquer ser humano mortal faria o que eles fizeram e até mais. Essa é a realidade. Pois bem, poderia então ser com sua própria força que 2 homens puderam destruir uma cidade tão grande como Siquém, né? Eles estavam apavorados. Isto não poderá ser por seu Urim, seu eterno Altíssimo, em quem eles confiaram. Ele disse e fez-lhe tudo isso para matar os habitantes da cidade, em sua cidade. E você pode então prevalecer sobre eles, que se uniram diante de sua cidade para lutar com todos eles, mesmo se 1000 vezes muitos mais devem chegar em sua assistência? Certamente vocês sabem e entendem que você não vai vir a lutar com eles, mas irão fazer guerra com o seu Deus, que fez a escolha por eles. E vocês então vieram nesse dia aqui para serem destruídos. E isso veio da boca dos conselheiros dos reis. Também o Eterno moveu nesse momento, né, esses homens, eu diria até preocupados no momento, porque lá na frente nós vamos ver que eles se rebelam novamente contra os hebreus, israelitas, e vai haver guerras, né? Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, né? Agora, abstenham-se por conseguinte deste mal que vocês estão procurando trazer sobre vocês mesmos, e é melhor para vocês não irem para a batalha com eles. Os conselheiros dos cananitas, os 5 reis, né, eram 10.000 homens falando para eles. Embora eles sejam poucos em número, seu Urim, seu Altíssimo, é com eles. E quando os reis dos amorreus ouviram todas as palavras de seus consultores, seus corações ficaram repletos de terror, e eles tiveram medo dos filhos de Jacó e não iriam lutar contra eles. Eles inclinaram seus ouvidos às palavras de seus consultores, ouviram todas as suas palavras, e as palavras dos conselheiros agradaram, e assim fizeram. E os reis voltaram e absteram-se dos filhos de Jacó, pois eles não se aproximaram para fazer guerra com eles, pois estavam com muito medo deles, e seus corações derreteram-se dentro deles, devido a seu medo deles. E isso procedeu de a eles, pois ele ouviu os pedidos dos seus servos de Isaque e Jacó, pois eles confiaram nele, e todos estes reis voltaram com seus grupos no mesmo dia, cada um à sua cidade, e eles naquela época não lutaram com os filhos de Jacó. Bom, queridos, esse é o Eterno de Israel, essa é a verdade por trás dos fatos da Torá, o Gênesis, né? Infelizmente, muitos não se dão ao trabalho de ler um livro como o livro de Jazar, que é um livro que é mencionado pelo irmão do Messias, Tiago, né, na sua carta. É um livro que foi amplamente citado pelos profetas, pelo próprio Messias, né? Então, infelizmente, assim como o livro de Enoque, né? Então, infelizmente, as pessoas vão continuar na ignorância. Mas eu oro ao Eterno para que algum cético, algum ateu, não sei, algum satanista, assista esse vídeo para entender melhor os motivos por trás dos acontecimentos do Gênesis. E para nós que cremos, nossa fé seja fortalecida pelo poder de Arro e que nós possamos sempre confiar que ele vai nos guardar, que ele é o nosso general de guerra, que ele é vencedor, ok? Shalom a todos, muito obrigado por nos assistirem em mais essa live no Shabat, né, o dia de A. Edilene Lima, obrigado, irmã, pelo seu apoio aí, no superchat, agradeço de coração. Isso significa que os irmãos têm consideração por esse trabalho, também é uma forma de consideração. E agradeço aos irmãos que estão sempre prestigiando ao vivo essas lives, tá? Mais de 200 pessoas assistindo, que o Eterno abençoe a vida de vocês, ok? Amanhã voltaremos com mais um Hangout, se o Eterno permitir. Fiquem na Shalom, até amanhã.